Você sabia que a maior fraqueza de um coronel do sertão não é sua falta de poder, mas sua arrogância? Imagine por um momento a ideia de que o homem mais poderoso da região, com jagunços fiéis e terras vastas, pudesse ser humilhado pela simples presença de um homem com um chapéu de cangaceiro. Pois foi isso que aconteceu com o coronel Joaquim de Souza, o homem que achava que podia tudo no sertão. Naquele tempo, o coronel era um nome temido. Ele dominava os sertões com sua força bruta e palavras afiadas. Sua palavra valia mais que qualquer sentença de um juiz, e sua espada mais do que a lei. Até que ele tomou uma decisão fatal: desafiar o homem mais temido do Nordeste, o próprio Lampião. O coronel, em sua obsessão por poder e controle, se esqueceu de uma coisa crucial. O sertão não é feito de leis escritas. Ele é governado pela honra, pela coragem e, acima de tudo, pelo medo. O medo que corria nas veias de quem ousava desafiar a força imbatível do cangaço. Mas, ao invés de recuar, o coronel decidiu enfrentar Lampião. Convocou seus jagunços e se preparou para uma batalha que, na cabeça dele, seria apenas mais um capítulo em sua história de conquistas. Ele não sabia, mas estava prestes a escrever seu próprio fim. A decisão estava tomada. Joaquim de Souza acreditava que seu poder era invencível. Ele não imaginava que o sertão, imenso e impiedoso, não perdoaria sua audácia. E em breve ele aprenderia da pior maneira possível. Se você quer saber o que aconteceu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Sangue no Sertão. O sertão é cheio de histórias que queimam mais forte que o sol, e essa você não vai querer perder. Se no sertão a honra é medida em sangue, prepare-se para ver o que acontece quando alguém pisa na linha. Coronel Joaquim de Souza não era um homem de hesitar. No momento em que decidiu que enfrentaria Lampião, o sertão inteiro parecia se alinhar contra ele. Mas isso não o abalou. Para ele, o medo era uma fraqueza de homens pequenos e ele, o grande coronel, não tinha tempo para fraquezas. Sentado em sua cadeira de madeira escura, o coronel olhou ao redor de sua sala imponente e fez seu último plano. Aquelas paredes haviam ouvido milhares de ordens, todas obedecidas sem questionamentos. Mas desta vez o cenário seria diferente. Ele chamou seus capangas e jagunços mais fiéis. Havia algo no ar, uma tensão invisível que fazia até o vento do sertão ficar mais pesado. O coronel sabia que sua reputação estava em jogo. Ele olhou para cada um de seus homens e, com um olhar determinado, deu as instruções. Vamos pegar esse cangaceiro e vamos fazer com que ele aprenda a respeitar a nossa lei. Eu não tenho medo de Lampião. O orgulho de Joaquim era maior que qualquer outra coisa. Ele acreditava que, com o número de jagunços à sua disposição, poderia destruir qualquer ameaça, inclusive o bando de Lampião. Não sabia que a força de Lampião não vinha apenas dos homens ao seu lado, mas de sua coragem, de sua própria lenda que o tornava quase invencível. Ao longe, o som dos cascos batendo no chão rachado do sertão soava como um aviso de que o jogo já estava prestes a começar. No campo de batalha que Joaquim imaginava, o grande coronel estava prestes a ser tragado pela própria vaidade. O silêncio pesado se fazia entre os jagunços que sentiam a tensão. Não era apenas uma emboscada, era uma guerra de vidas e de honra. Cada um sabia que seria marcado, de uma forma ou de outra, por essa batalha. A última ordem foi dada, e os jagunços se dispersaram, se preparando para o que estava por vir. Enquanto isso, a imagem de Lampião com seu chapéu de cangaceiro começava a tomar forma na mente do coronel. Ele o imaginava como um homem comum, um bandido, um criminoso a ser derrotado. Mas logo ele descobriria que Lampião era muito mais que isso. A verdade é que antes de enfrentar a morte, o coronel deveria primeiro enfrentar o medo, e isso ele ainda não sabia. O sertão estava quieto. O sol, que parecia nunca se pôr, observava tudo do alto, como se fosse um juiz impassível. A poeira subia, e o silêncio se tornava quase insuportável, como se a própria terra esperasse pelo grande confronto que se aproximava. Coronel Joaquim, com seus jagunços e capangas, avançava pela estrada de terra, os cascos dos cavalos fazendo um som pesado e constante.
Mas o que ele não sabia era que o bando de Lampião não estava distante. Eles estavam ali, bem mais perto do que ele imaginava, se camuflando entre as sombras da caatinga em silêncio absoluto. Lampião, o rei do sertão, sabia que sua presença nunca passava despercebida, mas também sabia que quando se tratava de coronéis como Joaquim, a arrogância falava mais alto do que o bom senso. Os jagunços do coronel estavam nervosos, trocando olhares e sussurrando entre si. O medo ainda não tomava conta, mas uma sensação de que algo estava errado estava no ar. Não havia movimento, não havia sinais do bando de Lampião. O coronel mantinha sua postura, sua confiança intacta. Mas o suor que escorria de sua testa denunciava o conflito interno que ele tentava esconder. Ele não tinha certeza do que estava por vir, mas não poderia mostrar fraqueza diante de seus homens. Lampião, ao contrário, estava calmo. No fundo, ele sabia que as decisões de um coronel como Joaquim sempre tinham consequências. O cangaceiro sabia que o enfrentamento não era apenas uma questão de força, mas de estratégia. Ele sentia no ar que a luta seria uma das mais difíceis, mas também uma das mais importantes de sua trajetória. O coronel Joaquim parou, olhou para frente e com um sorriso cínico disse para seus homens: "Eles estão por aqui, eu sei. Agora vamos mostrar quem é que manda neste sertão." Ele levantou a mão, sinalizando para que os jagunços se posicionassem, prontos para atacar. Mas no exato momento em que ele fez o sinal, uma rajada de tiros cortou o ar. O primeiro homem do coronel caiu, e os outros se espalharam, buscando abrigo. O som das balas ecoava pelo sertão, e as sombras de Lampião e seus cangaceiros começaram a se materializar entre as árvores e arbustos. A emboscada estava montada, e a verdadeira batalha havia começado. A confiança do coronel agora era uma lembrança distante. O sertão que ele acreditava ser seu estava tomando a sua própria vingança. Lampião não estava ali apenas para destruir o coronel. Ele estava ali para ensinar a lição mais cruel que o sertão poderia oferecer. A morte chega para aqueles que pensam que o sertão é seu para dominar. Os jagunços de Coronel Joaquim estavam em pânico. A emboscada que ele mesmo planejara agora se voltava contra ele. Lampião e seus cangaceiros, silenciosos como fantasmas, atacaram com precisão. Cada tiro, cada movimento era ensaiado, como se o bando soubesse exatamente onde seus inimigos estariam. Não havia espaço para erros. O coronel, acostumado a ser o centro de tudo, agora se via no olho do furacão. Ele, que sempre controlava cada situação, agora se via sendo caçado. Em um momento de desespero, ele gritou para seus homens: "Reformem! A linha! Vamos fechar os flancos, não deixem esse cangaceiro nos engolir!" Mas sua voz tremia, e os jagunços antes imponentes agora se espalhavam, procurando abrigo em cada pedra, cada árvore, enquanto a bala zumbia pelo ar. Lampião, imerso no caos da batalha, permanecia calmo. Seu olhar era implacável, observando cada movimento dos coronelistas. Ele conhecia a guerra, sabia como a mente do inimigo funcionava. O coronel era arrogante, mas agora, cada segundo que passava, aumentava sua vulnerabilidade. Lampião sabia que o medo do coronel estava crescendo, e o medo, no sertão, era o primeiro passo para a derrota. O coronel, com a mão suada no rifle, avançou tentando manter a compostura. Ele nunca imaginou que fosse ser ele quem teria que fugir. A sensação de impotência o engolia. Seu império estava desmoronando à sua frente, e ele não sabia como impedir. Ele viu um de seus homens cair e outro ser atingido, gritando enquanto a morte o alcançava. O coronel, com seu orgulho ainda intacto, agarrou o seu revólver e disparou em direção à linha dos cangaceiros. Mas seus tiros estavam errados, sem mira, sem estratégia. Ele estava desesperado. O ar parecia mais denso, como se a própria terra estivesse pressionando contra ele. A luta estava tomando proporções imprevistas. Lampião estava mais perto agora. Seus passos eram como trovões, e a sensação de que o fim estava próximo se tornava cada vez mais forte. "Você achou que podia me derrotar, coronel? O sertão nunca foi seu", pensou Lampião, enquanto se aproximava com o olhar fixo no inimigo,
sabendo que estava prestes a acabar com o que restava de poder do Coronel Joaquim. O Coronel Joaquim estava encurralado. Seus homens, que antes eram um exército imbatível, estavam agora espalhados, caídos ou tentando sobreviver ao ataque implacável dos cangaceiros. Cada rajada de bala parecia rasgar o ar e perfurar a alma do coronel. Ele já não conseguia mais manter sua postura firme e sua confiança havia desaparecido, substituída por uma sensação de desespero que lhe queimava a garganta. Lampião estava mais perto, caminhando entre os arbustos com o rosto impassível e os olhos frios. Ele observava o coronel com um olhar que era ao mesmo tempo calculista e fatal. A ideia de matar o coronel era simples, mas Lampião sabia que naquele momento o coronel já havia sido derrotado, não pela força de seus cangaceiros, mas pela fragilidade do seu espírito. "Coronel!" Lampião gritou com sua voz rouca, carregada de um poder inegável. O coronel, tremendo, levantou-se com dificuldade, tentando se manter de pé, mas o suor escorria por seu rosto e sua mão estava firme no rifle, já sem forças. "Eu não queria chegar até aqui, Lampião", o coronel disse, a voz falhando, mas com uma tentativa de manter um resquício de dignidade. Ele sabia que sua vida estava por um fio, e aquela era sua última chance de escapar da morte certa. "Eu errei. Eu errei em achar que poderia dominar o sertão. Eu estava cego pelo poder, mas agora vejo o erro que cometi." Lampião parou a poucos metros do coronel, encarando-o em silêncio. O coronel, com o rosto suado e os olhos marejados de arrependimento, deu um passo em direção a ele. "Me perdoe, Lampião. Não queria te enfrentar, eu só queria sobreviver." A cena era pesada. O coronel estava à mercê do próprio orgulho, e naquele momento estava buscando uma saída para o inferno que ele mesmo havia criado. Mas Lampião não parecia ter pressa. Ele observava, analisava, e o coronel sentia o peso da morte pairando sobre ele, mais real do que nunca. "Você não entendeu, coronel", respondeu Lampião com calma. "A morte vem para quem não respeita a lei do sertão. E no sertão ninguém escapa do que merece." O coronel engoliu em seco. Ele queria falar mais, pedir mais, mas as palavras não saíam. Ele já sabia que seu fim estava próximo. Lampião deu um último olhar penetrante e fez um gesto com a cabeça. Um de seus cangaceiros, rápido e preciso, colocou a bala entre os olhos do coronel sem hesitar. O coronel Joaquim caiu para trás, sua vida se extinguindo como o sol que morre no horizonte do sertão. No fim, ele não teve tempo para se arrepender de verdade. Ele teve apenas tempo para entender a lição que o sertão dá a todos aqueles que ousam desafiar sua implacável justiça. A morte do coronel Joaquim não foi apenas o fim de uma vida, mas o fim de um ciclo de arrogância e crueldade. Os jagunços restantes, que antes haviam seguido seu líder com a lealdade de quem acredita que a força é tudo, agora estavam perdidos. O líder que havia os guiado com mão de ferro estava morto, e o sertão, com sua poeira e silêncio, absorvia o fim de sua tirania. Lampião não deu atenção ao corpo caído do coronel. Para ele, aquela era apenas mais uma lição do sertão, uma lição que ele já conhecia bem. A justiça do sertão não era feita por palavras nem por juízes, mas pela coragem de quem ousa desafiar seus próprios limites, seus próprios medos. O coronel Joaquim tinha pago pelo erro de achar que poderia dominar algo que não compreendia. O sertão nunca pertence a um homem só. Os cangaceiros começaram a se afastar, já se preparando para seguir em frente. Lampião parou por um momento, olhando para o horizonte. Sua mente estava em constante movimento, ponderando o que faria a seguir. O sertão era vasto e ainda havia muito o que fazer. Mas ao olhar para o corpo do coronel, uma sensação de cumplicidade com o destino o envolvia. Ele sabia que, de alguma forma, a morte do coronel faria o sertão respirar mais livremente. Os jagunços que sobraram não sabiam o que fazer. Alguns, aterrorizados, tentaram fugir, mas sabiam que o destino de quem se voltava contra o cangaço era o mesmo: a morte. Não havia espaço para deserção quando se enfrentava Lampião. O sertão não perdoava. "Vão embora", disse Lampião, para os poucos jagunços que ainda estavam de pé. "Vão.
Mas lembrem-se, ninguém aqui pode dizer que o sertão é seu. A justiça do sertão não é feita de homens, mas de lendas. Com a mesma calma de sempre, Lampião fez um sinal com a mão. E o bando seguiu em frente, como sombras na caatinga. Cada passo dado parecia ecoar no sertão. E a cada passo, a lenda de Lampião crescia, se tornando mais forte e mais imortal. O eco da batalha, a morte do coronel e a lealdade do bando se fundiram em uma só sensação. A justiça do sertão era implacável e ninguém estava imune ao que ela exigia. O sertão respirava, renovado pela morte de mais um homem que acreditou que poderia controlá-lo. O corpo do coronel Joaquim ficou ali, jogado sobre o chão rachado do sertão, como um lembrete do que acontecera. Para muitos, a sua morte significava o fim de uma era de tirania e crueldade. Mas no sertão, a morte de um coronel não significava paz. Ao contrário, era apenas o começo de uma nova história. Uma história que se espalharia como fogo pelo mato seco. Lampião sabia que sua luta não estava apenas contra coronéis e jagunços, mas contra o próprio sistema que alimentava o medo e a injustiça. A morte de Joaquim, embora justificada, não resolvia os problemas do sertão. O sertão continuava impiedoso e sem misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, a história do coronel Joaquim se tornava uma lição para aqueles que ainda pensavam que poderiam desafiar a ordem natural do sertão. Nos dias que se seguiram, a notícia da morte do coronel se espalhou rapidamente. Os moradores dos vilarejos, os que antes tremiam ao ouvir o nome de Joaquim, agora se sentiam livres, mas uma liberdade amarga, porque no fundo sabiam que a morte do coronel não significava que o sertão havia mudado para melhor. Pelo contrário, significava apenas que uma nova página da história estava sendo escrita. O nome de Lampião, por sua vez, se tornava uma lenda ainda mais forte. Ele não era mais apenas um cangaceiro, mas o símbolo de uma justiça que se fazia no calor da batalha, no som dos disparos e na poeira que cobria as terras secas. Para muitos, ele era um herói, para outros, um demônio. Mas para todos, ele era a personificação da justiça do sertão, uma justiça implacável e cruel. Enquanto o bando de Lampião seguia pela estrada do sertão, seus passos ecoavam na memória de cada homem e mulher que havia ouvido falar do coronel Joaquim. Mas, mais que isso, o nome de Lampião agora estava gravado na terra do sertão, em cada rocha, em cada árvore, como uma marca que jamais seria apagada. O coronel Joaquim, por mais que tivesse sido temido e respeitado, agora não passava de uma lembrança distante. Uma lembrança de que o poder que se baseia no medo e na força não é duradouro. O sertão, imortal e feroz, continuava a ser governado pela lenda de Lampião, e aquele nome se tornava cada vez mais eterno, mais respeitado, mais temido. O sertão, imenso e implacável, continuava a se estender até onde os olhos podiam alcançar. O sol ardente marcava o ritmo do tempo, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos cascos dos cavalos e o vento seco que soprava pelas terras rachadas. Para muitos, o sertão era um lugar onde se vivia à margem da vida, onde a morte era tão comum quanto o nascer do sol. Mas o que realmente permanecia no sertão, o que realmente marcava uma vida, era a memória de quem havia caído. Enquanto o bando de Lampião seguia em frente, a morte do coronel Joaquim era apenas uma das tantas histórias que o sertão engolia e cuspia de volta. Mas algo estava diferente. O vento que varria a terra parecia carregar consigo algo mais. Um eco distante, como se a própria terra estivesse murmurando sobre o fim do coronel. Ele, que havia se achado imbatível, agora era apenas um nome murmurando nos ventos do sertão. E a justiça que ele tanto ignorou parecia finalmente ter sido feita. Lampião, com seu chapéu característico e a expressão impenetrável, olhava para o horizonte. A cada passo que seu bando dava, ele sabia que o sertão não se interessava por justiça ou vingança. O sertão simplesmente era. A morte do coronel, como tantas outras mortes, era apenas parte de um ciclo eterno, um ciclo de poder, sofrimento e renascimento. Mas Lampião também sabia que havia algo mais. A morte do coronel Joaquim não traria paz ao sertão, mas sim mais lendas, mais histórias para se contar ao redor da fogueira. O coronel, agora morto, havia deixado um legado.
Não o legado que ele imaginava, mas o legado de que no sertão, quando a arrogância ultrapassa os limites, a resposta vem de formas imprevistas e brutais. O vento carregava não apenas a poeira, mas também os ecos das últimas palavras do coronel. "Eu errei", ele havia dito, e essas palavras pareciam ressoar em cada canto do sertão. O coronel, no final, percebeu que o sertão não era algo a ser conquistado. Ele era algo que se respeitava, e ele, que acreditava que poderia dobrá-lo à sua vontade, foi destruído pela sua própria vaidade. Lampião sorriu para si mesmo, um sorriso curto e sem alegria. Ele sabia que, para ele, nada jamais mudaria. O sertão continuaria a se renovar, assim como sua lenda, e o nome de Lampião seria sussurrado de geração em geração, enquanto os ventos secos e impiedosos continuavam a soprar. A noite caiu sobre o sertão como um manto pesado, e o céu, tingido de vermelho pelo sol que se despedia, parecia refletir a violência que marcara aquele dia. O corpo do coronel Joaquim ainda estava ali, jogado sobre a terra seca, seu olhar vazio fixado no horizonte. Já não era mais o homem imponente que comandava com mão de ferro. Agora, ele era apenas mais uma vítima do sertão implacável, mais um nome que se perderia nas lendas que os ventos trazem. Lampião e seu bando continuavam a marcha sem hesitar, sem olhar para trás. A morte do coronel não representava uma vitória pessoal, nem um troféu. Era apenas uma consequência do seu papel no jogo imortal do sertão, onde a arrogância e o poder absoluto não tinham lugar. No sertão, a morte vinha para aqueles que pensavam que poderiam controlá-lo. E o coronel, com toda a sua força e vaidade, agora era apenas mais uma lição para os que se atreviam a seguir seu exemplo. Enquanto o bando de Lampião seguia em silêncio, a brisa da noite trouxe consigo os ecos das palavras do coronel. "Eu errei", ele tinha dito, mas aqueles que estavam ao redor não ouviram. Lampião, no entanto, ouviu. Ele sabia que, no fundo, o coronel já sabia da sua derrota muito antes de cair no chão. Mas era tarde demais. A arrogância do homem era um preço alto a pagar. Lampião olhou uma última vez para o corpo do coronel. Não havia ódio em seus olhos, apenas a serenidade de quem cumprira o destino de alguém que ousou desafiar o sertão. Ele nunca teve uma razão pessoal para matar o coronel. Sua razão era mais profunda, mais justa. O sertão não podia ser governado por quem se achava o dono de tudo. O sertão era a terra da justiça, e a justiça do sertão nunca se esquece. A caminhada do bando continuou, e a lua cheia iluminou os rostos determinados dos cangaceiros. Lampião sentia que o sertão mais uma vez respirava, mais uma vez seguia em frente. No fim, o coronel Joaquim havia se tornado apenas uma história, e a história do sertão era escrita com sangue, mas também com coragem. E a coragem de Lampião, imortalizada em cada passo dado, estava além de qualquer poder humano. O sertão, imutável e vasto, continuava a sua marcha silenciosa sob o céu estrelado. A morte de coronel Joaquim, embora impactante, logo se tornaria uma história contada em cada fogueira, em cada canto seco, onde a poeira se levantava ao vento. Mas a lenda de Lampião, esta, não seria esquecida tão facilmente. No sertão, onde a verdade e a lenda se misturam, seu nome começava a ser eternizado. A imagem de Lampião e seu bando, como sombras cortando a caatinga, passou a ser mais do que uma simples lembrança. Era uma lenda viva, um símbolo de resistência e justiça para muitos, e um pesadelo para os que ainda pensavam em controlar o sertão com mão de ferro. O coronel Joaquim, com toda a sua arrogância e crueldade, foi mais uma vítima das leis implacáveis da terra. Lampião sabia que a morte do coronel não significava o fim de sua luta, mas sabia também que o sertão jamais seria o mesmo. Cada combate, cada emboscada, cada traição fazia parte de um ciclo eterno de lutas e vitórias. A história de Joaquim de Souza ficaria na memória como um aviso, uma lembrança do que acontecia com aqueles que achavam que podiam desafiar o sertão sem pagar o preço. Enquanto o bando seguia pela estrada empoeirada, o sol começava a se levantar novamente. Aquele dia, como tantos outros, nasceria sem piedade.
Mas para Lampião, o sertão não era apenas o lugar onde as batalhas eram travadas. Era a terra onde sua lenda se fazia viva a cada passo. Ele sabia que o destino de homens como o coronel Joaquim estava escrito. E sabia também que o seu nome, assim como o sertão, jamais seria esquecido. O eco de sua luta reverberava nas terras secas, onde a morte e a honra caminhavam lado a lado e onde a coragem de lutar pelo que é justo se transformava em história. Lampião sabia que o sertão sempre seria seu, mas não pela força. O sertão era dele porque ele o respeitava, porque ele compreendia as leis imutáveis da terra, e aquelas leis não poderiam ser quebradas por ninguém. Lampião olhou para o horizonte com um sorriso enigmático. O sertão, eterno e imortal, continuava a viver como sempre vivera. E a lenda de Lampião, forjada no sangue e na coragem, seguiria, imortalizada, nas palavras de quem ousaria contar sua história. O sertão respirava mais uma vez. E com ele, a lenda do cangaceiro mais temido de todos os tempos.